E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este sujeito é o mestre do terror. E hoje é dia de falar de HQ nacional. Temos falado de HQ nacional nesse canal até que com uma certa frequência, se você considerar que de começo era um canal que nunca falava. Mas é uma das poucas vezes em que a gente vai falar de HQ nacional de super-herói. Porque a gente vai falar dessa edição aqui, o Poderoso Máximos, a edição Premium, né? O Poderoso Máximos Premium. Esse volume aqui em quadrinhos, essa edição, eu ganhei num sorteio lá no canal do HQ Galeria, um canal que eu acompanho, tem sempre uns sorteios legais lá, ele tá sempre mostrando um material novo, né? O canal basicamente é um canal de unboxings, né? Tá sempre mostrando o material que tá chegando, tá sempre fazendo novas aquisições e tá sempre rolando um sorteio. Né? Sempre tem um sorteio, na verdade é a segunda vez que eu ganho lá, viu? Eu já ganhei um outro sorteio há um tempo atrás e já tem vídeo no canal de quando eu recebi essa edição do Poderoso Máximos e agora eu finalmente li e vamos falar a respeito, né? É uma edição da editora Universo Fantástico. O personagem é criação desse cara aqui, Alan Yango. Ele também escreveu os roteiros. E aqui tem o material do personagem que foi publicado aí ao longo de algum tempo, em várias edições, e tem material inédito também. Algumas coisas saltam aos olhos, eu vou tentar ser bem pragmático, eu vou tentar ser bem sucinto a respeito do Poderoso Máximos, né? Algumas coisas saltam aos olhos descaradamente. Primeiro, que o Poderoso Máximos, ele sem dúvida alguma bebe na fonte do Superman, né? Do bom e velho Super-Homem. Principalmente daquele Super-Homem mais antigo, dos primórdios, quando ele era mesmo escoteirão, sabe? O cara tremendamente bonzinho, o cara que às vezes chegava a ser chato de tão bonzinho, de tão politicamente correto e tal. O Poderoso Máximos, ele bebe nessa fonte. Ele é um cara retilíneo, tremendamente gente boa, preocupado com não só com as pessoas inocentes que ele tem que salvar, mas com os próprios vilões, com os próprios bandidos e tal. E não é só nesse sentido que ele bebe na fonte do velho Super-Homem, né, do Super-Homem de outros tempos, aí, porque isso depois foi atenuado, o Super-Homem ficou um pouquinho menos escoteiro, né? Já o nosso amigo Máximos é totalmente escoteiro. Ele também nos poderes e características ele lembra o Super-Homem, né? Ele também é invulnerável como o Super-Homem, ele voa. Nessas edições que eu li aqui não demonstrou nenhum poder, tipo visão telescópica, essas coisas, super audição, não demonstrou isso, mas ele dispara rajadas de energia. Os poderes dele vêm de um medalhão chamado Medalhão do Sol, que ele confere os poderes, o que dá uma certa ideia de que, né, se o medalhão é do Sol, dá uma certa ideia de que, como o Super-Homem ele tem ligação com a luz solar, né, com seus poderes serem alimentados pelo Sol. Então ele tem muito essa ligação. O próprio Alan Yango fala que, tá dizendo aqui no... você pode ler isso na edição, tá dizendo aqui, isso aqui não fala, né, por favor. A gente pega essa mania de falar, tá dizendo, né, tô me perdendo, peraí, vamos lá. Pois é, o próprio Alan Yango fala que a ideia era realmente resgatar esse Super-Homem mais primordial, e isso é feito aqui. Não tenha dúvida disso, né? O Poderoso Máximos é um Super-Homem tremendamente bonzinho. Talvez não tão poderoso quanto o Super-Homem, quase tão poderoso, mas é realmente completamente invulnerável e tremendamente gente boa, tremendamente preocupado em cumprir sua função na sociedade, em redimir as pessoas. É bem nesse estilo. Segunda coisa é que salta aos olhos logo nas primeiras páginas. Você começa a ler a HQ e você já percebe isso. O Poderoso Máximos tem uma abordagem
totalmente diferente no que se refere a super-heróis, a quadrinhos de super-heróis. Você pode até ficar surpreso com isso de maneira até negativa, se você for uma pessoa muito retilínea, cuja sua ideia de quadrinhos de super-herói for aquela bem padrão que todos estamos acostumados. Por quê? Poderoso Máximos é calcado muito no lado emocional, né? No lado sentimental, no lado afetivo. Existe alguma ação na história, existe à medida em que você vai avançando pelas histórias, a ação inclusive vai acontecendo, mas são histórias curtas. Por serem curtas, muitas vezes não dá tempo de fazer grande desenvolvimento, então não há longas lutas. Na maior parte do tempo, o Poderoso Máximos nem parece sofrer uma ameaça real dos inimigos a quem ele enfrenta, ele parece sempre ser muito superior a todos eles, mas não é essa a questão aqui, não é essa a razão que torna a HQ diferente. É esse lado humano, é esse lado humanizado, né? O Poderoso Máximos, a história se passa em Belém, ele é um personagem que habita a cidade de Belém, né? E ele anda pela cidade e ele combate, cara, pequenos crimes, né? Assalto à mão armada, tanto quanto combate crimes gigantescos e medonhos, tipo tráfico de escravas e tal, luta contra traficantes, né? Ou seja, do menor e mais banal crime. Na primeira história, aqui nas primeiras histórias, ele se envolve com meninos de rua, tanto nos menores quanto nos crimes mais graves, né? Ele não faz distinção, para ele tudo é extremamente importante, e o lado emocional do personagem é tremendamente desenvolvido na história, muito mais do que qualquer outra coisa. É quase como ver um diário de um super-herói, sabe, sensível. É uma história que tenta trazer, é um personagem que tenta trazer esse lado sensível, trazer a sensibilidade para o leitor. Você vê o quanto ele sofre quando ele não consegue salvar alguém, você vê o quanto ele se preocupa com o fato de que ele não pode salvar todo mundo, o quanto ele gostaria de mudar as pessoas, de mudar a mente desses criminosos, mas não consegue, o quanto ele fica frustrado com isso, a retidão moral dele, de caráter, até nas coisas mais banais, assim, né, e das coisas do cotidiano, como o seu trabalho, né, de manter determinados relacionamentos fora do seu âmbito para não ter problema. Ou seja, o Poderoso Máximos é um herói que será considerado atípico pela maioria dos leitores que não o conhecem. Você não vai ver pancadaria aqui, você não vai ver, né, quebra-pau o tempo todo, rajadas super poderosas sendo desferidas, né, combates com inimigos poderosíssimos. Não. A maior parte do tempo as histórias trazem o Poderoso Máximos andando entre pessoas muito, né, todas muito mais fracas, muito mais frágeis que ele, e tentando fazer a diferença com essas pessoas e reagindo aos dramas e problemas delas de maneira até bem pessoal. Ele se envolve de maneira muito pessoal, ele realmente não tem distanciamento, ele fica chocado, ele fica triste, ele é o tipo do cara que carrega para casa, vamos dizer assim, né? Tem alguns pontos que chega a ser divertido. Como eu falei, os roteiros são do Alan Young, os desenhos variam, os roteiros em sua maioria, pelo menos pelo que eu lembro, são do Alan Young, né? Os desenhos variam um pouco, né, de artista, né? Muitas vezes o desenhista vai mudando. Aqui, por exemplo, ó, aqui é Flávio Rodrigues e por aí vai, são muitos desenhistas diferentes, né? Eu acho que ficar tentando falar de cada desenhista, já que são muitas histórias, complica, mas tem mais de um artista. Alguns desenhos são excepcionais. Olha isso, cara, eu acho essa arte fantástica. Deixa eu ver aqui, ó,
A arte, Carlos Paul. Cara, fantástica essa arte. Pra mim, uma das melhores artes da HQ. Fantástico. No final vem aqui alguns painéis coloridos, né? Tem inclusive aqui uma equipe de super seres, né? Toda nacional também, né? Com painéis coloridos. Aqui, ó, algumas imagens do Poderoso Máximos. Apresenta alguns heróis, tá? Essa é uma das histórias mais pesadas no sentido emocional, no sentido de explorar esse lado emocional do super-herói. Essa história aqui com esse garotinho, né, que acaba sofrendo um acidente e tal. E no final da edição há a apresentação de outros super-heróis, né, nacionais, criados pelo Alan Yango, né, como esse aqui, que é o Extensor, uma espécie de homem elástico, né, que sofre um acidente e vira. Esse cara aqui, que é o inimigo público, é o que eu achei mais interessante de todos. O inimigo público, né, ele parece um justiceiro invocadão. Eu curti o jeitão dele, achei bem maneiro, me interessou bastante. Tem uma história até meio longuinha, se comparar com as outras. A Ígnea, eu acho que eu já tinha ouvido falar dessa personagem. Ela também participa aqui, né? Ela conta que fez parte de um grupo que tinha outros super seres também. Helena, uma mulher super forte, e Ikaliel, o russo, um cara com asas, tipo anjo. Parece muito baseado nos X-Men, né? Parece bastante baseado nos X-Men. Tem esse cara aqui também, onde é que tá? Eu acho que eu pulei um cara. Tem esse cidadão aqui, ó. Onde ele tá? Esse cidadão aqui, que lembra muito o Batman, né? Ele lembra demais o Batman. Eu achei extremamente parecido com o Batman, talvez até... a inspiração é óbvia, né? Mas talvez ele seja até parecido demais com o Batman. Eu confesso que eu não tô lembrando o nome desse personagem agora, né? Mas ele tá andando pela cidade feito louco aí, combatendo o crime. E ele aparece depois aqui no final, aqui, ó. Acho que é Caçador o nome dele. Enfim, né? O Poderoso Maximus é um super-herói brasileiro que se destaca não só pelo poder imenso que ele tem. É um cara que realmente passa a impressão de que poderia sair no braço, na pancada com o Super-Homem no mano a mano, mas pela pegada das histórias, que são realmente muito diferentes do habitual. Se você está interessado em experimentar algo diferente no campo dos super-heróis, se você tiver paciência de se dar essa chance, você vai descobrir que vai acabar gostando, porque eu gostei. Não é minha pegada, eu costumo dizer que eu não gosto de dramalhões, mas o Poderoso Máximos não é um dramalhão. É uma boa história, são boas histórias, na qual você acaba tendo uma visão um pouco diferente, né, sobre como um super-herói age e as coisas que ele pensa. Vale a pena a leitura. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim, para o mestre do terror. E o Poderoso Máximos e o HQ Galeria.